Abençoados, melhor noite, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive no nosso espírito. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Neilton Cardoso, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Estou aqui na minha casa, isso. Gostaria de trazer uma saudação a todos, uma ótima noite para todos, não é isso? Se o seu dia, por acaso, não foi exatamente aquilo que você esperava, mas saiba que Deus tem o controle de toda a sua vida. Nada te veio sem que Ele mesmo não trouxesse até você. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam ao Senhor. E você, eu tenho certeza que você ama o Senhor. Hoje pela manhã, nós estivemos ali no nosso local de reuniões e tivemos assim, recebendo lá um abençoado muito excelente, que é o nosso amigo abençoado Jorge Gabi. E ele trouxe ali um tema muito excelente. Ele e a sua esposa Neuza falou a respeito do tema salvos mediante a fé, independente das obras da lei. Olha, o Evangelho diz que nós somos salvos, não precisa de lei. A fé foi imputada no nosso espírito. Nós crescemos ali na graça, no conhecimento. Foi assim uma manhã tremenda. E nós gostaríamos de agradecer a toda a nossa audiência, a você que nos prestigiou, você que esteve ali assistindo e que compartilhou a nossa mensagem, a você que já se inscreveu aí no nosso grupo. Se você por acaso ainda não se inscreveu, eu te convido a participar desse serviço muito excelente, que é compartilhando as mensagens e se inscrevendo ali no nosso grupo no YouTube, que é necessário para que a palavra corra e seja glorificada. Agradeço aqui nosso amigo abençoado Jorge Gabi por esse trabalho maravilhoso que ele fez hoje lá pela manhã. E na próxima semana, na outra semana, com certeza ele estará também ali. Hoje nós vamos aqui tratar de um assunto bem importante. Hoje nós estamos aqui na nossa casa, não estamos lá no nosso local de reunião. Hoje vamos tratar de um assunto bem interessante, que é Cristo, noivo ou esposo da igreja? Uma pergunta, não é isso? Hoje, mas terça-feira, ainda faremos aqui uma live aqui, também às 20 horas, e o assunto será o mistério da mesma maneira. O mistério que acontece na igreja, não é isso? O Adão, ele manchou a igreja, ele danificou a igreja, e Cristo, da mesma maneira, limpou. Adão condenou e Cristo justificou. E isso foi tudo da mesma maneira. E nós vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto na luz do Evangelho. O que é que o Evangelho diz? Porque a religião, ela nos ensina que Adão nos tirou de Cristo, nos separou. E para você voltar a ter comunhão com Deus, com Cristo, você tem que fazer alguma coisa. O Evangelho diz que é da mesma maneira. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui na terça-feira, às 20 horas. Convido você a participar também. E na quinta-feira nós estaremos lá no nosso local de reunião, também às 20 horas, e vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que vai causar divisão. Um assunto muito interessante, assim, muito forte até, que nós vamos conversar. O tema é guardai-vos dos cães. Olha que coisa, uma expressão usada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja dos Colossenses. Ele diz, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos mutiladores de homens, guardai-vos dos maus obreiros. Uma coisa muito, muito forte. Talvez você não saiba quem são esses homens. O Evangelho fala sobre eles, o Evangelho denuncia esses homens. E nós aqui, com a palavra de Deus, com a palavra do Evangelho, com a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo lá no paraíso, nós vamos denunciar quem são esses homens. Esses que fizeram tanto mal à igreja de Cristo, homens maus e perversos, guardai-vos
dos cães. Mas isso é para quinta-feira. Hoje é domingo, não é isso? Hoje é um domingo muito bonito. Nós vamos aqui tratar de um outro assunto. Nós já falamos. Cristo, noivo ou esposo da igreja? Uma pergunta, não é isso? Uma pergunta que nós estamos aqui fazendo e pretendemos conversar aqui a respeito desse assunto, mas à luz do Evangelho. Por quê? Qual a diferença disso? Qual é a diferença para a igreja se ela é noiva de Cristo ou se ela é esposa de Cristo? Estamos falando do Espírito, não é isso? Porque fala assim para o homem que você é esposa de Cristo, até soa mal, mas acontece, abençoados, que esse assunto é do Espírito. Não estamos aqui falando de carne. O assunto aqui é Espírito. Quando nós falamos que somos noivo ou somos esposa de Cristo, estamos falando do nosso Espírito. Então, gostaria de ler aí com você, rapidamente, a carta do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 até o 27, que nós temos que chegar aqui a uma conclusão se a igreja ainda é noiva de Cristo ou se a igreja já é a esposa. Não é isso? Porque eu aprendi lá na religião que mesmo depois de 2000 anos que Cristo morreu ali na cruz, a religião me ensinou que a igreja ainda continua sendo a noiva de Cristo. Que quando chegar um grande dia, que Cristo voltar nas nuvens e coisa e tal, então haverá um casamento e a igreja passará a ser a esposa de Cristo. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, antes aqui da leitura, se você está esperando Cristo voltar nas nuvens, eu gostaria de te perguntar o seguinte: quem é esse que habita no teu espírito? Quem é esse que habita aí, aqui, na tua mente, no teu coração? Se ele está aí, como é que ele vai voltar de lá? Abençoados, ele já morreu, ele já ressuscitou e ele já voltou. Então vamos ler aqui. Versículo 25, diz assim, ó: vós maridos, olha que não está falando noivo, está falando marido. Vós maridos, amai vossas mulheres. Então o assunto aqui é marido e mulher, não é noivo e noiva. E agora o apóstolo Paulo começa aqui a fazer uma comparação. Marido e mulher, olha a comparação. Como também amai vossas mulheres, como também Cristo amou quem? A igreja. Então, um marido é chamado a amar a sua esposa da mesma maneira como Cristo também amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Então fica bem claro aqui, só nesse versículo já fica claro que a igreja é esposa de Cristo. Porque se fosse noiva, o apóstolo Paulo aqui não estaria fazendo uma comparação com um casal, marido e mulher, que já são casados. Ele estaria fazendo uma comparação com um noivo e uma noiva. Então ele diz, ó, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Por que ele fala assim? Porque Cristo está casado com a igreja. E o versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. E o versículo 27 diz assim, ó, para apresentar a si mesmo igreja, a esposa de Cristo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a esposa de Cristo, não é noiva. Não é noiva, porque se fosse noiva, o apóstolo Paulo estaria fazendo aqui uma comparação de um noivo com uma noiva. Mas ele deixa bem claro no versículo 25. Vós, marido, amai vossas mulheres, marido e esposa. Mas esse caso, abençoados, é uma coisa muito antiga. Isso não foi ali, aconteceu ali na cruz, mas havia uma promessa desde antes lá dos profetas, lá o profeta Ezequias já falava esse respeito, Jeremias falava esse respeito, que Deus prometeu que haveria um casamento dele com o seu povo, com a sua igreja. Então veja aqui, ó, Hebreus, onde está essa promessa? Hebreus capítulo 8, no versículo 8 e até o versículo 10, veja aqui quando Deus prometeu, olha só, porque, falando Deus, repreendendo-os diz, eis que virão dias, diz o Senhor,
em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, um novo concerto, uma aliança nova. Veja, não é a mesma, nova. Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, aliança antiga, a primeira aliança, no dia que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. É outra aliança. Como não permaneceram naquele meu concerto, naquela minha aliança, a aliança de noivado não deu certo, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Diz o Senhor, não é isso? Porque este é a aliança que depois daqueles dias, que dias foram esses? Aqueles dias que ele morreu na cruz e levaram 3 dias para ele ressuscitar. Diz o Senhor, porém, olha aqui, olha o casamento aqui, veja o casamento. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei, e eu lhe serei por Deus, e eu vos serei por Deus, e eles serão meu povo, diz o Senhor. Um casamento. Ele será o marido e a igreja, o seu povo, será a sua esposa. Abençoados, veja bem, a primeira aliança, que foi o noivado, foi a lei, antes da cruz. Antes da cruz, a igreja já estava estabelecida, escolhida por Deus, lá desde antes da fundação do mundo. Mas não tinha acontecido o casamento. Era a noiva de Cristo, lá no tempo da lei. Agora, ele tirou a lei, tirou o noivado e colocou a graça. A aliança foi trocada. Saiu da mão direita e passou para a mão esquerda. Como nós aprendemos aí com o abençoado, não é isso? A aliança foi trocada de mão. Agora não é mais noiva. Agora é esposa. A igreja de Cristo, é esposa de Cristo. 2 alianças. E veja bem, isso aconteceu, essa troca de aliança, aconteceu lá na cruz. Lá na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, a aliança foi trocada. E olha, não é uma aliança de ouro, não é uma aliança de prata, não é uma aliança que brilha, não. Foi uma aliança de sangue. O sangue dele derramado lá na cruz. Isso. E um sangue muito precioso que ele derramou pela igreja. Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele mostra aqui quando que foi essa troca de aliança. Diz assim, ó, porque o fim da lei, onde estava a primeira aliança, a aliança da lei, é Cristo. Para quê? Para o casamento, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, toda a igreja de Cristo que foi imputado nele esse dom, passou nesse casamento lá. Hoje nós somos a esposa de Cristo, porque o casamento já aconteceu ali na cruz. Cristo morreu, ressuscitou, a aliança da lei acabou, que aonde nós éramos noivos antes da cruz. Na cruz o casamento aconteceu, Cristo morreu, ressuscitou, tirou a aliança da lei e colocou a aliança da graça. Hoje nós somos a esposa de Cristo. O nosso espírito é a esposa de Cristo. Você precisa entender isso, abençoados. Por quê? Para se comportar de acordo com a sua posição. Nós temos visto aí abençoados que são a esposa de Cristo se comportando como se fosse a noiva. Tem muita diferença. Você é esposa, não pode se comportar como uma noiva. Não pode. O Evangelho diz que nós somos herdeiros de Cristo. A noiva não herda nada. Quem herda é a esposa. O noivado, ele acaba de uma hora para outra, a noiva não pode levar nada, porque ela não é herdeira. Agora, o casamento, a esposa, ela é herdeira do marido. Ela tem direito. E o apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Cristo. Nós somos a esposa de Cristo. E veja bem, como nós aqui falamos no começo, nós estamos falando do Espírito que está aqui dentro. O Espírito. Não estamos falando aqui de carne. Não estamos falando aqui da nossa vida. Não, porque seria até estranho, nós falamos, seria estranho se para um homem ouvir uma coisa dessa e se fosse na carne. Eu, esposa de Cristo? Não, abençoado. Não é isso. Não se trata disso. O que se trata é do Espírito. No Espírito aqui, nós somos a esposa de Cristo. Veja aqui só,
2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2, diz assim, ó, porque, olha, palavras do apóstolo Paulo. Preste bem atenção o que ele diz aqui, ó. Porque estou zeloso de vós, para que, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado como uma virgem pura para apresentar-vos o quê? A um marido, não é um noivo. O apóstolo Paulo, ele recebeu um conhecimento da cruz para frente, o pacto da incircuncisão. Quando Cristo levou lá na cruz, no paraíso, revelou para ele os mistérios que estavam ocultos, mas da cruz para frente. Então ele diz, ó, como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Nós estamos casados com Cristo. Que marido é esse? Cristo. O marido é Cristo, o ressuscitado. Não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele estava antes da cruz, no tempo do noivado. Se o problema é esse, então ele era noivo, segundo a carne ele era o noivo. Mas quando ele morreu e ele ressuscitou, então ele passou a ser o esposo, o marido da igreja. Romanos capítulo 7, veja aí por favor, Romanos capítulo 7, o versículo 4, diz assim, ó, assim, meus irmãos, também vós, toda a igreja, estáis mortos para a lei, para a primeira aliança, antes da cruz. Nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de quem? De Cristo. E como se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Esse era o corpo de Cristo. Nós estamos mortos para aquela aliança. Aquela aliança de noivado não nos interessa mais. Não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Por quê? Para que sejais de outro. Ele morreu, ressuscitou, com a finalidade que a igreja pertencesse a outro. E quem é esse outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Esse é o nosso esposo, esse é o marido do nosso espírito, aquele que ressuscitou. Não é Jesus de Nazaré. Não é antes da lei. O casamento foi feito ali na cruz. Ali na cruz. Quando ele morreu, ele ressuscitou. A igreja pertence a Cristo ressuscitado. E se pertence, abençoados, não é noiva. Se pertence, é o quê? Esposo, esposa. A igreja é a esposa de Cristo. Fomos casados com ele ali na cruz. E a aliança é uma aliança de sangue. Veja comigo aqui em Colossenses, capítulo 1. O que diz aqui o apóstolo Paulo? Uma coisa bem interessante. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Para você que chegou agora, que está nos vendo aqui pela primeira vez, nós estamos aqui falando a respeito de uma diferença de Cristo ser noivo ou esposo da igreja. Nós estamos falando aqui que ele é o esposo da igreja, porque quando ele morreu na cruz, ele trocou as alianças. Ele tirou a aliança de noivado, que era a lei, e colocou na igreja, no Espírito, a aliança da graça, que é a aliança de esposo. Veja aí por Colossenses capítulo 1, versículo 26, que diz assim, ó. Leia aí comigo. O mistério, porque isso aqui é um mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Isso estava escondido, abençoados, há muitos e muitos anos. Eu passei 30 anos na religião, pensando que a igreja era a noiva de Cristo. Isso era um mistério que o apóstolo Paulo nos ensina, que a igreja é esposa. O casamento já foi feito na cruz. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações. Isso não é coisa que se entenda assim rápido, não. É um mistério que estava muito oculto e que agora quando? Quando o apóstolo Paulo foi levado por Cristo lá na cruz, lá no paraíso, quando Paulo foi levado por Deus mesmo lá no paraíso, e lá ele ouviu a revelação desses mistérios que estavam ocultos. E um desses mistérios é esse, que Cristo, quando morreu na cruz, passou a ser o esposo da igreja.
A morte de Cristo na cruz provocou a troca de aliança. Saiu a aliança de noivado e entrou a aliança do Espírito, que é de esposa. Lá na cruz, o mistério que foi revelado. E diz mais, e que agora foi manifesto a seus santos. Então, para nós agora, isso não é mais mistério. Nós sabemos, nós entendemos que a igreja de Cristo é a esposa dele. E o casamento foi feito lá na cruz e feito pelo próprio Deus. Quem realizou esse casamento foi o próprio Deus, escrevendo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ele diz que Deus mesmo estava lá em Cristo reconciliando, trazendo de volta, fazendo o casamento dele com a igreja. Olha, ele mesmo fez esse casamento. Não existe a menor possibilidade da igreja ser noiva. A igreja é esposa de Cristo. E o versículo 27 diz assim, ó, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Para isso, como nós falamos, ele levou o apóstolo Paulo até o paraíso e explicou esse mistério, que é Cristo aonde? Olha só que mistério que é revelado. Cristo em vós. Você sabe o que é uma coisa? Em é dentro. Em é dentro. E se está dentro, abençoado, não pode ser noivo. Você é adulto. Você vai entender o que eu vou te falar agora. O noivo não tem intimidade de estar dentro. Em. Quem está em é o esposo. É o marido que pode estar dentro. Pode estar ali com a esposa. Cristo em vós, dentro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Leia aqui comigo aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. O que diz o apóstolo Paulo. Leia comigo. Pega a sua Bíblia, anote com a caneta aí. Confira o que nós estamos falando. Versículo 17 diz assim, ó. Mas o que se ajunta, aquele que se casa com o Senhor, é o quê? Um mesmo espírito com ele. É um espírito com ele. O espírito é aqui dentro, ó. O espírito não é do lado de fora. E vamos repetir o que nós falamos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Dentro tem que ser marido. Dentro não pode ser noivo. A igreja é esposa de Cristo porque Cristo está dentro da igreja. Ele diz aqui, ó, aquele que se ajunta ao Senhor é um só espírito com ele. Estamos casados no espírito. Aqui no nosso espírito, nós estamos casados com ele. E para que não haja nenhuma dúvida, veja aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Olha o que ele diz a respeito da carne. 5:16 diz assim, ó, assim que, olha o que diz o apóstolo Paulo, assim que daqui por diante, ali da cruz, quando houve o casamento, não conhecemos ninguém segundo a carne. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E olha aqui, ó. Assim, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, nós não conhecemos. Nós nascemos numa época bem depois do Jesus de Nazaré. Mas aquele povo lá, a igreja de Corinto, conheceu. Ele diz, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, não conhecemos mais. Se você conhecia Cristo sendo noivo, agora você não pode conhecer mais. Porque, abençoados, não é da carne, é do Espírito. Se estamos casados no Espírito, não podemos conhecer ele segundo a carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, aí mesmo que você está, ó, veja que diz aí, ó, diz assim, ó, ele diz que o casamento, o nosso casamento com Cristo ali na cruz, por Cristo, foi feito ali na cruz, pelo próprio Deus. Nós não estamos, preso, a carne, nós estamos presos ao Espírito. A igreja está casada com Cristo, no Espírito. Nós falamos aqui, vamos repetir, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, foi o próprio Deus ali, o Espírito, aquele que é Espírito. Deus é Espírito, não é carne.
Se você conhecia ele segundo a carne, esqueça. O casamento é aqui, ó, no Espírito. A igreja é Espírito com ele, um só Espírito com ele. E qual é a diferença disso? Qual é a diferença? Ser noivo ou ser esposo? Olha, abençoados, uma coisa bem importante. O Evangelho fala que com uma só oferta, Cristo, ele nos fez perfeito para sempre. Com uma só oferta, a esposa dele está perfeita. Porque se você entende ainda que é noiva de Cristo, você não vai se ver perfeito, porque você vai se ver na carne, a noiva não está em perfeição. Quem está em perfeição é a esposa. A oferta que ele ofereceu lá na cruz, que foi ele mesmo, o sangue dele, naquela troca de aliança, foi para fazer a igreja, o Espírito, a esposa, perfeita com uma só oferta. Veja, o noivado já terminou. O noivado terminou ali na cruz. E o casamento que ele fez com o nosso espírito é eterno. Não existe a menor possibilidade desse casamento terminar. Não existe. Por quê? Foi com uma só oferta, nos fez perfeito para sempre. Não tem divórcio, não tem desquite, não tem separação. O noivo nunca vai pegar a mala e ir embora, porque ele diz que está no nosso espírito para sempre. Nós temos uma posição em Cristo Jesus. Somos esposa de Cristo. O Evangelho é bem claro. Ele relata aqui várias posições. É isso que a igreja tem. Por exemplo, uma posição que nós temos. Nós somos abençoados com todas as bênçãos. E isso não muda. Nós somos perfeitos. Somos santos. Somos herdeiros de Deus. Isso é uma posição que Cristo nos colocou. E mais, somos a esposa de Cristo no Espírito. Deus é Espírito. E com Ele nós estamos perfeitos. Você não é noiva de Cristo. A igreja de Cristo, aquela que foi comprada com o seu sangue, está escrito, ele pagou. Ele se entregou a si mesmo, pagou com sangue pelo preço da igreja. Nós somos esposa de Cristo. Aquela igreja que foi escolhida por ele lá antes da fundação do mundo, os espíritos justos, feito perfeito. Abençoado, eu recebo que nessa noite, nesse pouco tempo aqui que nós temos para falar, um assunto bem tranquilo, eu julgo que seja um assunto claro. Eu recebo que os olhos do seu entendimento tenham sido iluminados, que você entenda que você é a igreja de Cristo, porque foi ele que pagou o preço lá na cruz, foi ele que morreu lá na cruz, e ele está dentro de você. Ele não está do lado, não está na frente, não está atrás. Ele está dentro, aonde habita o marido, onde habita o esposo, e não há separação. Esse casamento que ele fez com a igreja, ele fez uma vez para sempre. Para sempre. O tempo que você estiver aqui nesse mundo aqui, você está casado com ele. E quando acontecer de você sair desse corpo, morrer, como dizem morrer, você volta para o Pai, volta para Ele, porque Ele pagou o preço por você. Ele é o teu marido. Abençoados, tenha uma ótima noite. Eu recebo que essa semana que está se iniciando seja a melhor semana da sua vida, que aqueles negócios que você tem para resolver, você se coloque na posição que você é esposa de Cristo, que haja com correção, sabendo que você tem um esposo que cuida de você. Você não está aí largado, não. Receba que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Se por acaso se manifestar nesse corpo físico aquilo que nós chamamos de enfermidade, a nossa oração é que se manifeste nesse corpo físico aquilo que o teu esposo fez por ti lá na cruz, curado de toda enfermidade. Estamos curados. Uma das profecias lá de Isaías diz que o nosso esposo levou sobre ele as nossas enfermidades. Você está curado. É isso que apresenta no nosso corpo, é uma debilidade, é mentira, uma marzela lá de Adão. Mas no Espírito, a esposa de Cristo está curada. Abençoados, recebo aí para você a melhor semana, recebo que
tudo está bem para você e que Deus mesmo cuide de você. E gostaria de te agradecer pela sua paciência, pela sua audiência, não é isso? E que te convido aqui para terça-feira mesmo, não é isso? Está aqui juntamente conosco, onde nós vamos tratar desse assunto que nós já falamos, que é o mistério da mesma maneira. E se você quiser participar conosco na divulgação dessa verdade, compartilhe aí os nossos vídeos, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, que para nós será muito bom e para a palavra do Senhor correr e ser glorificada. Abençoados, a melhor semana para todos.